Outro assunto ainda que saiu na mídia, que para mim é um escândalo, tá? O ministro Alexandre de Moraes teria atuado em acordo de partidos contra o voto impresso. A união de 11 partidos contra o voto impresso, sacramentada em reunião de presidentes de siglas no último sábado, contou com a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nos bastidores. Durante um jantar na segunda-feira passada, ele afirmou a Bruno Araújo, do PSDB, a Paulinho da Força, do Solidariedade, a Baleia Rossi, do MDB, e a Orlando Silva, PCdoB, que seria melhor que a questão do voto impresso não chegasse ao STF, pois isso geraria mais desgaste entre a corte e Jair Bolsonaro. Com o apelo de Moraes, os presidentes se dividiram para buscar seus pares e chegaram ao time composto por partidos de posições variadas no espectro político: PSDB, MDB, PP, DEM, Solidariedade, PL, PSL, Cidadania, Republicanos, PSD e Avante. Moraes será o presidente do TSE nas eleições de 2022. Nós já havíamos noticiados aqui no Terça Livre que o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do TSE, também estava articulando com parlamentares contra o voto impresso. Dos 11 partidos que se posicionaram contra a medida, 6 teriam participado de reunião com Barroso recentemente. Isso é um absurdo, né, Carlos? Porque você não pode ter o judiciário agindo de forma política. Sabe, publicamente já, o negócio agora não tem outra expressão, é casa da mãe Joana. A casa da mãe Joana tem regras mais, eu diria, rígidas, eventualmente corretas, né? Pois é. As pessoas respeitam mais as regras, né? Pois é, mas o que acontece é o seguinte, isso é uma luta de poder, mas fraticida. Eles querem a todo custo e não tem como mais deixar de se expor. Não tem jeito. A pressão popular é muito forte. O que a gente tem que analisar, também por um outro ângulo, eu diria até com uma certa satisfação, que se esse nível de exibição, de exposição que tem sido colocado, não só ministros, mas outros campos das figuras assim, mais políticas do país, né, outras figuras mais centrais, aqueles operam, até os presidentes de partido que operam em bastidores e tal, eles estão se expondo porque percebem claramente que a ação da população em termos de apoio ao presidente, ao seu projeto, é mais do que evidente. Então, o que tem que fazer é uma organização da estrutura do Estado, é tentar converter aquilo que eles desejam em processos legislativos, em autorizações legislativas, em leis efetivamente, em decisões judiciais, que não precisam ser robustas, apenas decisões judiciais, que para eles tendam a pacificar um ambiente de demanda externa por mais clareza, por mais, vamos dizer assim, liberdade, por reformas de maneira objetiva do Estado brasileiro. Eles precisam se expor mesmo para agir de forma coordenada. Alguém tem que sentar e dizer a eles quais são os caminhos. Esses que de fato mandam e aqueles que recebem as ordens dentro do parlamento. E está aqui citado quem são esses. Esses partidos que nunca tiveram ao lado do povo brasileiro, tiveram sempre ao lado dos seus interesses menores, estão envolvidos em toda sorte de corrupção, que independentemente do judiciário querer apagar, ele já virou manchete, já foi manchete no país inteiro. Todo mundo sabe o que é uma delação premiada hoje, todo mundo sabe o que significaram essas companhias. Todo mundo sabe também o que a relação do BNDES, a estrutura criminosa de ocupação do Estado brasileiro e de recursos desviados. Nós estamos falando disso, nós não estamos falando do sistema eleitoral, nós não estamos falando de custos, por exemplo, de uma eleição. Isso é totalmente irrelevante, totalmente irrelevante. Ele é muito mais objetivo aqui no campo do interesse, do domínio, das estruturas oligarcárias, criminosas, essas de dinastias que a gente vê aqui, né? Um irmão do Estado, um irmão do outro, essas dinastias criminosas
que comandam e estruturaram o Brasil ao longo de tantos anos, se aproveitando do Estado, esses que não sofrem, vamos dizer assim, nenhuma sanção objetiva, né, do Poder Judiciário. Sempre tem as suas permanentes liberdades, mesmo sejam concedidas, mas elas estão lá, qualquer sanção não os atinge. Qualquer cadeia que tome foi agora, recentemente, e passa 1 ano, 2 anos, está tudo liberado. Entendeu? Está tudo liberado, é tudo no sistema garantista, né, do campo jurídico, como se falassem do garantismo como uma grande autoridade da garantia da justiça. Não, mas é a garantia da impunidade. A garantia é o paraíso do criminoso. É o paraíso do criminoso. Essa que é a estrutura brasileira que querem voltar. E o voto impresso, uma figura tão simples, né, do ponto de vista da lógica, né, matemática, científica, qualquer que seja, né, do campo da estrutura de tecnologia, uma coisa tão simples, ser combatido como se fosse um grande, vamos dizer assim, opositor da democracia ou da verdade. Então, essas cabeças aí se reúnem, né, e recebem a orientação direta de como agir, e nós temos que enfrentar isso. O povo tem que ir às ruas, o povo tem que se manifestar. Não é a decisão do gabinete que vai chegar e impor a nós se o voto é impresso ou se ele não é impresso. É a vontade popular consagrada, está na direção objetiva e clara do voto impresso auditável. A contagem do voto, a garantia, repito, de que aquela sua manifestação totalmente independente, própria e interior, está manifestada no seu voto de uma maneira correta, séria, honesta, e, se for o caso, será auditada pelas estruturas do Estado e pelos partidos, independentemente desses partidos que estão aqui, que não merecem mais o voto do povo brasileiro, né? Esses partidos aqui, outros estarão estarão acompanhando as apurações, que é próprio dos partidos, isso, fiscalizar e saber se a vontade popular os ergue, né, a condição de representante. É isso, Max. Perfeito, Carlos. E agora, ao contrário do que o ministro e esses líderes, né, de partidos pensam, a população já mostrou qual é a vontade dela em relação ao voto impresso, várias vezes. E ontem foi mais um dia de carreatas aqui em Brasília mesmo, né, a favor do voto impresso auditável. Tá? Então a gente vai mostrar agora para vocês um VT, né, feito aí pelo nosso jornalista Cássio Freitas, com imagens aí do nosso cinegrafista Fabrício de Souza. Então vamos assistir a reportagem deles. A ação começou por volta das 10 da manhã, perto da rodoviária de Brasília. Os manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e adesivos do voto impresso auditável. Uma carreata se formou pelas ruas da capital federal. A primeira parada foi na Catedral, para um momento de oração. É a honra e a glória para todos sempre. Amém. Líderes de movimentos discursaram. No meio do povo, o desejo era um só: mais transparência nas próximas eleições. Para nós, quanto mais transparência tiver, melhor. Nós precisamos lutar, nosso país livre, com liberdade de expressão, a gente fazer aquilo, lutar pelo nosso país, porque nosso país é maravilhoso, temos tudo de bom e a gente precisa acreditar nisso e lutar pelos nossos ideais, pelos nossos filhos, pelos meus netos e por todos aqueles que lutam para ter um país melhor, que é o nosso sonho. A Érica veio de São Paulo só para participar da manifestação. Simplesmente justo e verdadeiro, porque de manipulação já está cheio de coisas por aí, pela rede, pelas falsidades. A gente só quer isso, verdade, apenas isso, verdade. O relatório da PEC do voto impresso auditável deve ser apresentado ainda nesta semana. Os parlamentares da base do governo esperam que o projeto seja votado no plenário da Câmara
antes do recesso parlamentar, que será no dia 17 de julho. Eu estou torcendo, eu creio, acredito que essa PEC aí vai ser vitoriosa. Nós precisamos de clareza, né, nessa contagem dos votos e precisamos garantir as próximas eleições, porque sem contagem vai ter fraude. Agora, alguém precisava mostrar, Carlos, esse VT aí para o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes ele disse o seguinte, tá? Que inclusive vai ser o próximo presidente do TSE. Vai ser ele que vai estar presidindo o TSE durante as eleições do ano que vem. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: a maioria massacrante dos brasileiros acredita nas urnas eletrônicas e apenas uma minoria coloca em dúvida a legitimidade da votação eletrônica, sem apresentar até agora uma única prova de fraude. É claro que não vai apresentar nenhuma prova de fraude, é inauditável. O que eu acho engraçado é a inversão, cara. A inversão. É o governo que tem que mostrar, né? O governo não, né? Que aqui a gente tem um TSE, coisa que não existe em nenhum outro lugar do mundo. É o TSE que tem que mostrar que não há fraude. É o TSE que tem que garantir para os brasileiros que o resultado está correto. O ônus da prova é invertido nesse caso. É o TSE que tem que mostrar que não há fraude. Tem que comprovar. O problema é que hoje, segundo o próprio relatório encomendado por técnicos, tá? Feito por técnicos encomendados pelo PSDB para analisar o resultado das eleições de 2014, a conclusão daquele relatório, que está até lá no nosso portal, tercalivre.com.br, era que as urnas eletrônicas são inauditáveis. Então é óbvio, não há como provar fraude, mas também não há como provar que não teve. Não há como provar sequer que não teve erro. Não precisa nem se chegar aqui a falar de fraude. Um erro. Houve algum erro de programação? Houve algum erro no sistema? Não dá para saber. Então é óbvio que também não tem como provar que há fraude, mas o ônus da prova é deles. Eles têm que provar que não houve fraude. Senão não há garantias na eleição. E é exatamente garantias que o povo quer, né, Carlos? Olha, tem tanta coisa para a gente comentar. Primeiro, essa expressão, né? Maioria massacrante. Né? Eu nunca ouvi. Sinceramente, eu não consigo entender o que é massacrante no termos de uma maioria. A não ser uma obviedade agressiva, né? Destruidora, né? Então, quer dizer, ser favorável às urnas eletrônicas. Olha, eu acho que nem nessas pesquisas, né, direcionadas aí de alguns institutos que não têm mais confiança, vai conseguir estabelecer que a minoria que é contra as urnas eletrônicas. Pode até manipular, pode mexer, mas vai ter alguma coisa assim que, tipo, vai chegar próximo um do outro, entendeu? Por causa da manipulação. Mas não tem essa história massacrante do povo brasileiro. Primeiro o seguinte, o povo brasileiro, eu peço desculpa a Vossa Excelência, mas o senhor não conhece o povo brasileiro. O senhor anda na rua? O senhor conhece o povo brasileiro? Pega o microfone e vai fazer uma pesquisa então na rua. Anda o senhor e pergunta o que o povo quer. É uma coisa muito estranha esses darem opinião sobre a opinião pública, sobre o povo brasileiro. Ué, vai passear com o presidente, aí você está vendo onde é que está o povo brasileiro. O povo brasileiro está ali na inauguração das obras, nas suas carreatas, nas passeatas, nos passeios de motocicleta, nas chegadas do presidente aos aeroportos do país inteiro. Anda lá com o presidente do lado, aí só vai conseguir enxergar, ouvir o que o povo brasileiro está falando. Isso é uma questão até muito respeitosa a Vossa Excelência, porque é um indicativo real de quem tem boa fé poder aferir aquilo que efetivamente o povo precisa. E tem uma outra coisa que o senhor não tem nada a ver com isso, que é exatamente a opinião pública. O tribunal, ele não tem que viver, como os senhores mesmo dizem, né, de pressões, né? Os senhores são, entre aspas, né, como dizem, contramajoritários. Então, se a opinião pública está a favor ou contra, ela também é relevante no campo da sua decisão jurídica. E tem mais, não está na sua
no campo de decisão jurídica, uma matéria que é eminentemente parlamentar, ela é legislativa, ela é uma expressão da vontade popular que estabelece uma lei e uma regra eleitoral que não viola a Constituição. Então não é papel de Vossa Excelência fazer absolutamente nada sobre isso, porque não contraria a Constituição. Obviamente, por não contrariar a vontade popular, vai ter efetivamente a legislação específica para ordenar o processo eleitoral. Se vai custar 1 bilhão ou 2 bilhões, continua não sendo da conta de Vossa Excelência, porque quem estabelece o orçamento é o Poder Executivo e Legislativo, que tem a representação qualitativa da população brasileira, porque o Senado, inclusive, está presente, e também majoritariamente pela decisão do voto no presidente da República. Então, me causa muito espanto, né, esse conjunto de ministros se colocarem em campos que a sua própria atividade vedam. Isso é uma opinião política, administrativa também, e não é passível, não é natural que o ministro do Supremo Tribunal Federal desça a esse nível em detalhes sobre atividades políticas, parlamentares, enfim, ou de opinião pública. Essas decisões deveriam estar no campo lá jurídico, eventualmente, quando provocados. E sempre no estreito entendimento daquilo que a Constituição prescreve, e não o que Vossas Excelências gostariam que tivesse na Constituição. As interpretações das realidades que os senhores gostariam que fosse. Por exemplo, uma série de decisões que estão na Constituição brasileira determinações que estão na Constituição brasileira e que são flagrantemente violadas por decisões de Vossas Excelências. A questão, por exemplo, da liberdade, uma senhora ali falou de uma maneira excepcional, Max, na matéria, até cumprimento o Cássio Fabrício pela matéria, e ela falou de uma maneira excepcional, uma falando sobre direitos e liberdade e a outra dizendo o seguinte: nós, o povo, nós temos o direito de herança. E o direito de herança significa exatamente a verdadeira conformação às reais tradições do país, de liberdade, forma cristã de vida, tradição natural da família. Observações que toda a estrutura jurídica hoje, de certa forma, tendem a violar. Então, o povo é aquele ali que fala exatamente das tradições, das riquezas do ser humano, do povo brasileiro. Esse que quer trabalhar e trabalha honestamente para manter uma estrutura de Estado extremamente usurpadora da riqueza, suga de forma permanente os recursos produzidos por um conjunto de gente santa que trabalha nesse país para exatamente ouvir isso aqui, né? Pessoas que utilizam-se da sua condição de agente público, agente político, gente concursada ou não, mas nomeadas em estruturas de governo, que se apoderam absolutamente da liberdade das pessoas para constituir suas opiniões como derradeiras, únicas e, eventualmente até, impossíveis de serem criticadas, porque a sua autoridade não permite, né, a revisão. O que é um crime contra a humildade? O que é o cidadão comum apresenta ali? E o cidadão comum, na melhor expressão, que é o cidadão de bem, o cidadão que financia esse processo como todo, a nossa existência, a estrutura da existência do Estado. Essa gente que, repito, que olha para trás e não vai absolutamente desonrar a tradição dos seus parentes, seus sobrenomes, dos seus antepassados que construíram o país até aqui e que querem, e estão nas ruas, senhoras aposentadas, senhoras de idade, como nós reparamos ali, que querem deixar um futuro melhor para os seus filhos e para os seus netos. Não vão abrir mão. Querem lutar contra essa estrutura oligárquica, né? Essa estrutura de concentradora de poder, cheia de vontade, cheia de interesses, simplesmente abrigadas no egoísmo, no seu interesse pessoal, na sua grandeza. Homens e mulheres que olham permanentemente para o espelho, jamais conseguem enxergar o outro,
Em qualquer ambiente que esteja, o espelho está na frente, nas suas decisões, na sua fala, no seu desejo de querer ordenar toda uma estrutura social. Quem deu o direito a vocês disso? Se os senhores fossem minimamente humildes, reparariam o seguinte, que até a liberdade, embora usada de forma errada, permite o homem negar a Deus. Permite o homem negar o seu Criador. Imagina se nós não vamos negar vossas excelências. Eu sou um dos primeiros, então eu estou dentro daqueles, né, que os negam esse direito de querer tutelar a nossa vida de maneira absoluta.